Olá, olá, olá! Muito bom estar com vocês em mais essa live do canal Robson Pinheiro Web TV. E essa noite será memorável porque temos ele, o dono do canal, do meu coração, senhor do meu destino, motivo da minha alegria e da minha insônia, Robson Pinheiro. Olá, gente! Essa mulher é exagerada, né? Mas julgada aos seus pés. Nossa, piorou a situação ainda. Boa noite a todos vocês. É um prazer imenso, imenso mesmo estar com todos vocês aqui. Então, hoje especialmente, né? Elaine, Marcos, eu aqui para atormentar a vida da Elaine, deixar problema na mão do Marcão e sair de fininho depois. E eles ficam com o problema que eu vou causar hoje, né? Tudo bom, gente? Espero que nós estejamos sintonizados, né? Com as forças superiores do bem, da luz, com as forças que coordenam a evolução do nosso planeta, né? Estar com vocês aqui é algo muito, muito, muito positivo. Depois de muito tempo, né? Sim. Presencialmente, sempre eu estou gravando, dando uma paleta, gravando lá de casa, ou gravando do hospital, ou gravando de outro lugar, né? Mas Sim. aos poucos a gente vai treinando de novo. Mas o pessoal estava morrendo de saudade de te ver assim ao vivo, interagindo, de Marcos também, todo mundo perguntando o tempo inteiro. Então está aqui. Estou aí de volta, com o aparelho nos dentes. Para a felicidade de geral. muitos. É porque as pessoas ficam tentando segurar minha língua, aí coloca aparelho, aí não resolve, aí fica essa coisa metálica aqui na cara da gente. E, gente, inicialmente eu quero dar uma explicação a vocês, né? Vocês verão que às vezes eu vou movimentar de maneira estranha aqui, né? Eu ainda estou sob efeito da última cirurgia e aí, como ainda isso repercute com aquilo que a gente chama de dor em variáveis estágios, então vez ou outra eu tenho que movimentar segurando bastante na cadeira, então não se assuste, não é espírito chegando, é eu tentando ficar no corpo dessa vez e não sair do corpo. Tá bom? E fique nesse corpo porque ele te pertence, tá? Né? Mas, pessoal, hoje nós programamos de bater um bate-papo bem descontraído, né, Robson? Dando continuidade à temática do 2080. Nós temos entrado nesses temas nas últimas lives, conforme eu mencionei, por dois motivos principais. O primeiro é para fazer um esquenta para o encontro mundial, que está aí às portas. A gente já começou a ter taquicardia, trabalhar full time, de segunda a segunda, 24 horas por dia desse lado e mais algumas horas do outro lado. Pois E porque a temática do livro tem tudo a ver com o encontro mundial, com o tema do encontro e também com diversos dos palestrantes de renomes da ciência e da espiritualidade. E o segundo motivo é por uma surpresa que estamos tentando preparar para outubro, né, Robson? Eu não sei se você vai adiantar hoje. Não, o que eu posso dizer é que essa surpresa de outubro que vai materializar no encontro mundial, na verdade, Pajão que citou para mim esses momentos que eu estava lá na minha sala, lá embaixo na clínica, que vai ser o momento em que eu vou poder estar presente no encontro e identificar as pessoas, algumas pessoas que participarão do encontro mundial, para formarem um grupo mesmo, um grupo de pessoas que façam experiências mediúnicas, extrafísicas, para a gente trabalhar em conjunto. Eu e o Marcos vamos coordenar esse grupo online, então cada um na sua cidade, porém nós... Nossa Senhora, o Israel perguntou e logo eu hoje. Paguei língua, Marcos, desculpa, Robson, o meu já pode tá falar. silencioso há muito tempo. Isso acontece. Então eu vou aproveitar no Encontro Mundial para identificar quais pessoas que a gente vai formar um grupo, cada um na sua cidade, ligado através da internet e fazendo esse grupo funcionar como um grupo de apoio nessas experiências fora do corpo para ajudar a humanidade em vários aspectos. Então, eu e Marcos vamos coordenar isso, nos revezando uma semana, outro, ou quinzenalmente, e no Encontro Mundial vai combinar justamente nesse momento em que a gente pretende identificar entre os presentes as pessoas que vão trabalhar diretamente conosco nesse projeto. Uma das coisas é essa, o restante eu não posso falar.
Sabe o que me ocorreu agora, só te ouvindo? Que isso é o início, é a célula, a gênese daquele projeto maior que você ainda não trouxe para o público e sobre o qual não falaremos, vocês ficarão morrendo de curiosidade. Só deixar o pessoal com raiva, né? Exatamente. Citar sem falar. Exatamente, que é um projeto maior que vai se desenrolar durante um tempo sob sua tutoria e observação, né? Um projeto a nível planetário. Planetário. E a gente quer já no Encontro Mundial, já lançar as bases desse projeto, escolhendo essas pessoas, identificando quem pode. Porque não adianta também a gente fazer isso pela internet, você tem que olhar olho no olho. Sim. Essa coisa de falar assim, vou identificar, chamar essa pessoa, aquela que está... Não, quem está presente ali, a energia não mente. Né? Você pode até disfarçar através da tela do computador, do seu laptop, do celular, mas ao que você encontra com as pessoas, você fala, não, essa aqui vai trabalhar comigo, essa aqui também vai. O Encontro Mundial, desde o primeiro momento que ele foi idealizado, além dele reunir, né, os membros do colegiado, do mundo extrafísico e do mundo físico, ele tem alguns objetivos específicos, né? Alguns deles a gente até já desencadeou nos próprios encontros anteriores. Então, entre várias outras coisas que a gente está propondo fazer, e nós vamos fazer, essa condução, essa identificação, né? E essa seleção vai ser concretizada no Encontro 2023. Então, para a gente, esse Encontro Mundial tem 3 aspectos muito importantes. Primeiro, que é o primeiro encontro mundial pós-pandemia, né, com presencial, né, com características específicas e principalmente porque a gente vai vir com uma ideia, um contexto um tanto quanto diferenciado dos demais anteriores, né? Quem estiver presente, inclusive se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque esse encontro vai ter algumas características marcantes que diferenciam dos anteriores. O segundo é que nós vamos apresentar lá também uma forma diferenciada, né, das conferências e tudo mais, inclusive os temas que vão ser abordados também. E o terceiro é essa seleção, que, aliás, não seremos nós que vamos selecionar, serão as pessoas que se autoselecionarão. Né? E daí a importância de vocês estarem no Encontro Mundial. Porque, como a Elaine disse, o Robson informou agora, é o cerne, é a sementinha de um projeto bem maior que os Guardiões já haviam nos apresentado alguns anos atrás e, por algumas circunstâncias, a gente não teve como implementar ele na sua totalidade. Mas está aí agora mais um incentivo para vocês que ainda não estão inscritos no Encontro Mundial desse ano, né? Que vai ser, como dizem os evangélicos, como é que eles falam? Estupenda, no estrondo, um estrondo, como é que é? Eles têm uma coisa assim, né? Que eu acho muito legal quando eles falam estupendo, um estouro, um estrondo. Será tudo isso e mais um pouco. E mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Então, eu vou aproveitar a sua deixa e antes de entrarmos propriamente no tema da live, eu vou dar um dos recadinhos do Encontro Mundial que mencionamos aqui. Então... Alguém diz para mim, Marcos está com uma voz sublime. Não tinha uma banda muito da sua época, Sublimes? The Sublimes era com Diana Rosa, aquelas Nossa, mulheradas sensacionais, lindas, tinha. aquelas musas maravilhosas. Então Nossa, deixa a Diana Rosa e vamos sobre o Encontro Mundial. Já ouviram falar do Encontro Mundial 2023? É um evento promovido pelo Colegiado de Guardiões da Humanidade desde 2017 e que vai acontecer agora, de 3 a 5 de novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e promete ser uma experiência transformadora. Este ano o tema é a Revolução Científica e a Evolução Humana, explorando novas dimensões da ciência. Imaginem um lugar onde cientistas, especialistas, autores renomados e visionários se reúnem para discutir desde inteligência artificial e economia espacial até os avanços tecnológicos mais recentes e seus impactos na sociedade.
É uma fusão inédita entre ciência e espiritualidade. Em meio a uma revolução científica sem precedentes, convidamos você a embarcar nessa jornada de descobertas. E frente à acelerada evolução tecnológica, lançamos um desafio. Como podemos alinhar esse avanço com a essencial evolução espiritual da humanidade? E tem mais, o evento vai contar com palestrantes incríveis, como Sérgio Sacani, que tem um canal no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos, Mônica de Medeiros, médica e fundadora da Casa do Consolador, Jean Valjean, Jacó Melo, dentre outros tão sensacionais quanto esses citados. Eles e muitos outros estarão lá para compartilhar seus conhecimentos e experiências. E não para por aí, teremos... Para Israel... Porque eu não sei se a gente pode, mas eu creio que pode. Pode? Pode. Deixa eu ver, me mostra. E teremos... Robson, dá... Não, se o Robson... Se o Robson autorizar, a gente Vem fala. aqui, Robson Pinheiro. Mas eu acho que pode. Sim, Já- falar o nome, então tá. pode. Então volta para cá. E não para por aí. Teremos o lançamento de uma obra inédita de Ângelo Inácio pelas mãos de Robson Pinheiro. Se você é apaixonado por ciência, tecnologia e espiritualidade, não pode perder essa oportunidade. Os ingressos estão à venda no site oficial. Vem gente do mundo inteiro. E lembre-se, o evento acontecerá no Daire Hotel e Centro de Convenções, no centro de Belo Horizonte. Para mais informações, acessem encontromundial.com. Marque na sua agenda e nos encontramos lá. Eu perguntei para você e para você se poderíamos falar, porque a gente ventilou e parte da surpresa, que agora não é mais surpresa, que faremos em outubro, é que nós estamos tentando junto a Leonardo, né, apesar dele também estar full time agora no trabalho do livro novo, que ele volte em outubro nas lives já trazendo título, história e alguns spoilers. Só o A língua que não, coça. o título que não pode Mas, falar. antes, né? mas eu creio que se correr tudo conforme o planejado, nós abriremos a pré-venda do livro em outubro e aí já poderemos anunciar. O que nós prometemos é que abalaremos as estruturas mundiais com esse livro novo. Eu acho também que vai abalar. E é legal porque ele tem a ver com o 2080, com um pouquinho do que iremos conversar hoje. Quando é que a espaçonave, a Estrela de Aruanda, vai passar por aqui? Porque aí a gente já entra nela e vaza. Cara, você já tá dando spoiler, você é o rei do spoiler. Não tô dando spoiler, não. Só tô falando que vocês disseram que vão abalar as estruturas. Mundiais. Então é bom que a gente já comece a pensar numa rota de fuga. Mas, Robson, você quer falar um pouquinho do 2080 para nós falarmos como chegamos no mote dessa live de hoje? Você quer começar por esta? Pois é. 2080 ele surgiu de uma maneira que tem a ver com tudo que a gente pretende conversar hoje, mas conversar também assim. Eu não sei se nós vamos esgotar o tema hoje, né? Acho que não tem jeito, né? Mas surgiu de um desejo do espírito Edgar Cayce, né? Também chamado de profeta adormecido. Ele me procurou no finalzinho assim, do ano 2009 para escrever um livro, e um livro que não era tão grande assim, com o nome de Profecias Modernas. E à época eu psicografei o livro, passei alguns capítulos para o Leonardo, meu editor, e o Leonardo ponderou sobre algo que ele achava um risco muito grande. Que ele falou assim, poxa, você tem um nome que é Edgar Cayce, que é um nome muito forte, um espírito, né, que quando encarnado teve um trabalho extraordinário, mas Edgar Cayce como espírito, pelas mãos de Robson Pinheiro, escrevendo o que ele escreveu, vai abalar muita gente. Porque Edgar Cayce falava de coisas que nós estamos vivendo hoje, mas dando nome aos bois, né? Nome de cidades, latitude, longitude, o que ia acontecer, tudo. E aí nós
aguardamos um tempo até o Edgar Cayce aparecer de novo. E falei com ele, olha, nós não podemos editar o livro desse jeito. Porque você está dando muitos detalhes que naquela época iam sacudir muita gente, né? Hoje já abalariam as pessoas, imagina, em 2009, né? Em 2009. Eu me lembro até, Elaine, que na época, logo depois disso, eu fiz um workshop aqui na clínica, que já estava na hora de fazer outro sobre isso, sobre profecias modernas, né? E foi feito aqui na clínica mesmo, com recursos muito simplistas mesmo, a gente não tinha nenhum recurso, quase nada do que temos hoje aqui com as câmeras e com tudo, né? Falando sobre as profecias de Edgar Cayce. E aí eu pedi para ele mudar, para ele modificar algumas coisas no livro, e ele se recusou a modificar. Ele disse, não, as pessoas precisam saber do que vai acontecer para evitar. Só que Edgar Cayce dava nome aos bois. Nome de cidade, latitude, exatamente, longitude. Países e tudo mais, e nome de pessoas, que é complicado isso. E conversando muito com o Leonardo, o meu editor, chegamos à conclusão que realmente não iríamos lançar o livro. Como eu disse antes, era um livro relativamente pequeno. E o Cayce, o que fez? Ele, no plano astral, ele trabalhou muito, muito ligado ao Júlio Verne, que por sua vez, né, é assessorado por Dante Alighieri, que trabalha junto com outros espíritos que permeiam, né, a história do Legião, do livro Crepúsculo dos Deuses, autores espirituais com os quais Ângelo Inácio trabalha, que são um total de 148 ou 149 autores, sendo 13 deles encarnados, né? Segundo o Ângelo fala. Que durante o desdobramento, né, eles passam ideias, sugestões, bebem na fonte, trazem para cá e tudo mais. Mas o certo é que o Cayce procurou Júlio Verne e pediu ao Júlio Verne para utilizar aquilo que ele sabe, que é transformar uma verdade histórica mesmo que futura numa história, numa novela, num tipo romance. A gente falaria no meio espírito, talvez. E aí surge o 2080, que é a interpretação do Júlio Verne, né, numa forma romanceada. E, lógico, aí entra o jeito do Ângelo Inácio ajudar na escrita, que era, apesar do Júlio Verne trabalhar junto com Ângelo, com Jamar, no livro Senhores da Escuridão, Legião, Marca da Besta e outros mais, mas utilizando as mãos de um médium, o Júlio Verne tinha grandes dificuldades. E Deus sabe as dificuldades que teve, que eu tive que ouvir do meu editor, a briga dele com o Júlio Verne, com o formato do Júlio Verne escrever. Eu outro dia fiquei me perguntando, será que eles discutiam em francês? Os dois? Eu vou perguntar isso para Leonardo. Mas não devia ser. Porque eu não entendo de francês, né? Então, a gente não perguntou, não. Entender você não entende, mas tem episódios hilários. Você também não fala vários. Isso é uma outra história que em um outro momento a gente conta do Robson, que diz que não sabe falar francês. Não sei. Sim. Mas já falou. Nem inglês, nem francês. Não, o fato de ter falado não quer dizer que eu sei falar. Exatamente. Entra a questão psíquica, né? É um diferencial. Mas isso é uma outra coisa. Então, Júlio Verne propôs escrever o livro e chamou mais 3 autores, né? Um deles, que é muito presente no livro, não põe o nome no livro, mas muito presente no livro, é um autor que ajudou também o Ângelo a escrever o Crepúsculo dos Deuses e ajudou praticamente toda a escrita do livro de Pai João, Corpo Fechado. Ele trabalhou intensamente nesse livro, né? A ponto de ter o nome dele lá. Não vou citar agora que não é o foco nosso, esses livros, né? Então, Júlio Verne foi e escreveu, mas com um livro tão grande que tivemos que dividir, quer dizer, pegando aquela verdade histórica futura, então o Júlio Verne transformou isso num romance de algo que supostamente ocorreria num futuro distópico. E, digamos assim, como se fosse uma ficção histórica futura, mostrando o que poderia acontecer numa realidade alternativa. Tanto que, inicialmente, o Júlio Verne deu o nome
de como é que fala? Realidade alternativa. E aí o Léo chegou à conclusão que realidade alternativa não era apropriado. Aí discutimos com o Júlio Verne e entre vários títulos ficou 2080, que é praticamente, né, um número qualquer, uma data qualquer, mas que não significa que vai acontecer. Mas quando o livro veio à tona, então, nós descobrimos que a coisa não era exatamente no ano 2080. Mas já estava começando a acontecer e uma série de situações bem graves, né? Dentre elas, por exemplo, ele falava de um governo alternativo que iria surgir no Rio de Janeiro, que um grupo, né, iria comandar certas facções, se unirem e formar um governo alternativo, e que esse governo alternativo iria se juntar a alguns líderes evangélicos para perseguir as religiões de matriz africana. É o que ocorreu. Logo depois veio à tona, saiu o livro, já veio à tona alguns episódios bem complexos nesse sentido. E aí a gente descobriu a partir daí, não vai ocorrer em 2080. Aí não é tão distópico e não é tão futurista. O Júlio Verne falou que tinha dado o nome, né, de Futuro Alternativa para não me comprometer como médium nem comprometer a editora. É como ocorreu com Chico em relação a Humberto de Campos e a outros médiuns também. E como o próprio Ângelo Inácio, que mudou o nome dele para Ângelo Inácio para evitar problemas com família, alguns dos quais talvez estejam até encarnados ainda. Então, Júlio teve essa sensibilidade, né? E agora ele está voltando de novo, né? Graças a Deus aí. Ai do meu editor, né? Que não, na hora de fazer a correção, mas o Léo está tão feliz com o livro do Ângelo Inácio atual. Ele me ligou esses dias, será lançado, que ele me ligou e falou assim, eu precisava do Ângelo, eu estou extasiante, Robson. Ele não me chama de Robson, não, me chama pelo apelido, que eu não vou falar aqui. Eu estou extasiante, mas o que houve? O livro está muito bem escrito, eu entro na narrativa, eu fico delirando com o jeito do Ângelo Inácio escrever. Ele estava até chorando de alegria, né? Eu falei, mas Léo, o que é isso? Não, você tem que encontrar comigo, eu tenho que descrever para você tudo, para a gente vibrar junto, que está tudo fantástico. Eu achei até estranho a rapidez e a falta de reclamações comuns do Leonardo, agora você acabou de explicar. Ele disse que... Mas evoluir. Não, mas a maior parte das reclamações do Leonardo é quanto a outros autores espirituais. Mas quanto ao Ângelo, ele sempre teve essa coisa que o Ângelo escreve, mas como diz, da corda do Léo, né? Sim. Assim, nesse sentido, no bom sentido. Que lida com arte, lida com escrita, com literatura, arte que eu estou falando nesse sentido geral, assim, do belo, na descrição, né, da coisa. E o Ângelo também, o que eu gosto dele, é que nesse sentido ele descaradamente coloca a cara a tapa e fala assim, olha, não sou eu sozinho que estou escrevendo isso, eu estou com uma equipe. E no livro, logo no início, ele agradece os espíritos presentes, fala assim, esse, que estão comigo na descrição, nessa coisa das paisagens que ele descreve, porque não dá para um espírito sozinho fazer tudo. Mas né? Eu acho muito interessante isso, porque só... na época do livro Aruanda, né, e próprio Tambor de Angola, essa coisa toda, o Ângelo já disse que ele não tinha conhecimento dessas coisas todas e que ele tinha uma equipe, então, que saía em campo para poder buscar essas informações e, juntamente com outras pessoas, organizar aquilo e ele trazer o texto, trazer a história. Agora, o interessante é que, eu acho que isso é inédito isso, assim, tanto dentro do universo literário espírita, um espírito trazer o nome dos escritores e organizadores que fazem parte da equipe dele. E é inédito também com relação ao próprio Ângelo Inácio, porque ele sempre disse que tem uma equipe que trabalha com ele, o número X de encarnado e desencarnado, mas ele nunca trouxe os nomes, nunca. Ele só cita que tem uma equipe, que
que tem assuntos que ele não domina, por não dominar, ele precisa, então, de um escritório mesmo, né? de publicidade, de um centro de informações, para ele poder trazer os assuntos quando ele não é também aquele indivíduo que vai junto com essa equipe em determinados sítios da espiritualidade. Mas é inédito 2 vezes isso. É inédito porque nenhum espírito, pelo menos eu não conheço, Também não. nenhum espírito que tenha dito, olha, eu trabalho como equipe, sempre é um espírito, só ele que escreve, seja lá quem for, não vou ficar enumerando os nomes aqui. E é inédito também essa postura do Ângelo Inácio apresentar a equipe dele, que eu acho isso sensacional, né? Pois é, e aí surge, né, nos nossos comentários atuais, a postura do Edgar Cayce, né, que vem junto com Júlio Verne, comentar de coisas atuais, né, que estão aí fervilhando no mundo, né? Dentre elas, né, por exemplo, a gente está às voltas aí com o pessoal anunciando o aquecimento global, que o aquecimento global é a causa de uma série de coisas e tudo, e o Cayce fala assim, não é culpa do aquecimento global tudo que as pessoas estão fazendo, não. Ele fala assim, tem dedo do homem aí, tem movimento humano e político e interesse político aliado à ciência para provocar certos fenômenos que estão avassalando o planeta. E aí, para disfarçar e para manter uma agenda política num único tipo de comentário, as pessoas falam, não, isso é o aquecimento global que é responsável por isso, é o El Niño que é responsável por isso. E eu digo que isso não, isso aí, as pessoas estão preparando isso. Por exemplo, uma das coisas que eles prepararam e que a gente vai lidar com isso daqui a pouco, né? A coisa é preparada por camadas, né? Nós tivemos a questão aí dos vírus H1N1 e outra coisa mais, preparando para ver assim, como que a humanidade vai reagir, como que os países vão reagir diante disso. Então, vem então uma experiência global com a Covid, vamos ver como reage. Os donos do poder, de um lado da vida, manipulado pela turma do outro lado, segundo Cayce e Júlio Verne, então apresentam ao mundo uma suposta pandemia e, ao mesmo tempo, uma salvação. Vamos ver como que a humanidade vai reagir. Vamos apresentar uma pandemia, vamos apresentar uma coisa a nível global, vamos pagar para ser divulgado, né? E transformar isso num problema gravíssimo de ordem mundial. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos entrar com salvação, né? E vamos ver como a humanidade reage. E a pandemia serviu para fazer como uma experiência social em escala global, de manipulação mental e emocional das pessoas, e a humanidade embarcou com tudo em cima disso. Mas isso não é o pior problema, isso foi um preparo, né, para que eles pudessem ver até que ponto a humanidade é ou não manipulável. E aí fazer a mesma manipulação em vários países em outros aspectos, né? Não só com experiências sociais, políticas, econômicas e tudo mais, para ver como a população reage. E no Brasil, de uma maneira muito especial, a gente reage muito de maneira emotiva a isso, né? E aí estoura agora essas coisas que ocorreram recentemente, né? Em alguns lugares do mundo, fogo pegando uma ilha inteira em cidades e arrasando cidades inteiras, e vamos ver como que a humanidade comporta. Daí a pouco vem tempestades que se transformam em tormentas, que desabrigam populações inteiras, que também fazem parte de uma experiência mais intensa. A humanidade, aquelas comunidades, aqueles países respondem de uma maneira estarrecedora. Vamos lançar agora uma guerra mundial. Só que todo mundo está esperando uma guerra mundial com bombas, com tudo. Não, a guerra tem outras armas nessa guerra. Outro ambiente, né? Como diz o Cayce, estamos vivendo uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Porém, numa ambiência diferente, com armas muito mais sofisticadas
do que aquelas que usamos na Segunda Guerra e na Primeira Guerra Mundial. E as pessoas não se deram conta disso. Só que essa suposta guerra, por exemplo, eu não estou falando aqui para defender nem acusar ninguém. Espero que entendam, né, as minhas palavras, né? Nós endeusamos uns e demonizamos outros. Então, demonizamos a Rússia, o Putin, endeusamos o Zelensky, a tal ponto que tudo que o Zelensky fala é aceito pelo pessoal e tudo que o Putin fala é demonizado. Mas nós não conhecemos os bastidores, apesar de tudo. Aí o pessoal fala, mas Robson não estava envolvido tanto, eu estava na Europa envolvido com a coisa da guerra e tudo. Sim, estou até hoje, mas não envolvido no sentido político, defendendo o lado A ou B, envolvido com as pessoas que sofrem, com a multidão que está sendo vítima disso. Nós estamos envolvidos com isso, né? E com os espíritos que estão resgatando essas pessoas e com dificuldades enormes para esse resgate dessas pessoas envolvidas, né, nesta situação, sem tomar o partido de Zelensky, de Putin, quem quer que seja. Mas isso tudo no momento em que estão combinando várias situações, várias disputas pelo poder, inclusive na América Latina, que está fervilhando de ditaduras e de supostos dirigentes, né, que supostamente o povo escolheu. A gente respeita, mas que a gente mantém um certo silêncio sobre isso enquanto a gente trabalha nos bastidores ajudando essa equipe. Mas sabendo que isso tudo é uma manipulação, porque agora vem, eles já conhecendo tudo isso, como diz o Casey, está se preparando moedas únicas em cada continente ou em países. Nós já estamos preparando no Brasil, né, o governo preparando. Em outros países também já se fala na moeda do Mercosul, né, diante da falácia, né, do dólar, do estremecimento do euro e de outros mais, cria-se a ideia de uma moeda, né, comum no BRICS, que não é mais BRICS, ninguém sabe nem falar a sigla de tanto país, na situação que entrou. Não vem ao caso aqui falar dessa situação política ou da geopolítica, mas do que está sendo utilizado. E tudo isso visando uma coisa, controle absoluto da humanidade. Porque uma moeda que será lançada, uma moeda que é rastreável, uma moeda que não é física, é digital, ela pode muito bem, né, os donos do poder, rastrear de onde vem essa moeda, o que você fazer, inclusive o tanto que você pode gastar em cima daquilo que você ganha. E que essa moeda, você vai ter um prazo de validade. Ah, eu ganho 10 mil por mês, 5 mil, tá? Você tem tantos tempo para gastar. Depois, se não gastou, volta para o governo. Você não tem como mexer, porque ela é rastreável e ao mesmo tempo é manipulável eletronicamente por quem faz isto. Aí o Casey fala, olha, vocês estão sendo preparados para uma manipulação geral, a tal ponto que daqui a pouco você não tem como tomar decisões próprias dentro da sua própria vontade, porque tudo está sendo visto. Você vai estar sendo rastreado nas ruas, através dos olhos, das câmeras e tudo mais. Agora mesmo, ele falou assim, não se iluda. E, lógico, a gente sabe aqui, e gostaria que ficasse claro o meu posicionamento, eu me vacinei contra a Covid, e vacinei porque eu precisava vacinar, senão eu não podia ir dar prosseguimento às coisas lá da Europa. Então, se eu não vacinasse, eu não podia entrar em alguns países. Para entrar nesses países, eu tive que me submeter à vacinação. Mas o que o Edgar Cayce fala? Daqui a pouco, a tecnologia usada na vacina vai servir de rastreamento, porque as próprias companhias que criaram inseriram coisas aí que pode fazer um rastreamento eletrônico através da vibração, da energia, do magnetismo, dos elementos que entraram em você. Tem como fugir disso? A gente não sabe. A gente sabe que tem como amenizar a situação. Senão vamos chegar a um ponto, que está no próprio Evangelho, na Bíblia, em que no Apocalipse, por exemplo, fala que chegará um tempo em que não vai se comprar e nem vender se você não tiver a marca da besta. Estamos aí com a tecnologia dos chips que estão sendo implantados nas mãos para você passar
e imediatamente cobre lá na sua conta, sem você usar cartão, sem usar absolutamente nada. Temos outras tecnologias que são utilizadas, que estão sendo desenvolvidas. Uma delas, inclusive, já está sendo usada no Brasil. O primeiro brasileiro a implantar um chip na mão, a primeira pessoa foi um brasileiro, que aí chega na máquina, passa, e aí tudo já sai, é debitado da conta dele. Olha, tudo nos leva a crer que um determinado poder, diferente do que estamos habituados, está movimentando o planeta Terra. Está movimentando. E onde entramos nós, dos guardiões da humanidade? É justamente para arregimentar pessoas, e aí entra, né, os encontros mundiais que nós estamos fazendo, para identificar pessoas que possam compor aquele grupo que o Júlio Verne descreve como sendo os novos homens. Nós vamos fazer isso a partir de agora, já desse primeiro encontro mundial agora pós-pandêmico, já identificar um grupo de pessoas para trabalhar conosco, mundialmente, para a gente despertar outras pessoas. E muitos desses que serão identificados, além de podermos trabalhar nesse despertamento e enfrentamento dessas questões que estão urgentes, prementes, estão aí precisando ser abordadas de uma maneira diferente, estas pessoas, dentre elas, né, que nascerão os homens dotados de poder psíquico que Júlio Verne fala. Então, esse grupo que nós vamos arregimentar agora, né, que são grupo que os espíritos vão indicar, olha, esse aqui tem o DNA que a gente precisa para que o filho ou neto dele nasça já com essa modificação no seu gene para ter poderes extrasensoriais, movimentar objetos, telepatia e tudo mais. Então, isso tem que começar em algum momento. Quem não lê o livro vai ler e vai ver a atuação dos novos homens diante desse poder que está tomando conta da humanidade. E nós estamos dando o primeiro passo, daqui a pouco virá o segundo, que nós já até falamos e o povo esqueceu disso. Assim que a gente inaugurar nossa plataforma nova, eu já vou começar com a equipe a desenvolver para identificar pessoas no mundo inteiro que tenham habilidades paranormais, não mediúnicas apenas, mas paranormais. E aí vem para nós uma parte da nossa surpresa, né, em outubro em diante, e principalmente no Encontro Mundial, para a gente dinamizar isso. Quase que eu ia falar aqui. Eu estou vendo que você está indo. Eu falei, se ele é o dono da informação e está indo... Então, mas a gente precisa começar essa revolução humana. Aquilo que na Bíblia está, de maneira simbólica, escrito e falado como sendo 144 mil, que está no livro do Apocalipse. Quando fala 144, é um número da cabala judaica. 12 apóstolos vezes 12 profetas formam 144. Elevado a 1000 significa que é um número grande de pessoas que irão, no mundo inteiro, ajudar no despertamento da humanidade. Não ficar somente sentados dentro de centro espírita ou sentados dentro de suas igrejas ou aplaudindo e cantando louvores, ó bela terra de primor, nada disso. São pessoas que vão agir na humanidade, né? Nós temos uma base do... já falei. O que eu não posso dizer? O que eu posso dizer? Não sei. A gente tem uma base aí dos Guardiões, que fica aqui em algum lugar do Brasil, né? E, se vocês terem noção, só tem 2 pessoas em Belo Horizonte que sabem, eu e mais uma pessoa, a localização dela. E é uma base onde a gente tem anotado nomes de pessoas do mundo inteiro e também posições de pessoas que, segundo os espíritos, vão nascer naquela região e tudo para despertar. Então nós temos que começar agora o trabalho de identificação das pessoas, que é identificado até mesmo pelo DNA. Lógico que nós não temos essa tecnologia, os imortais que a possuem, os guardiões que possuem, junto com 1 ou 2 seres das estrelas que assessoram, não a mim, mas o trabalho da humanidade, que eu vou indicar, esta pessoa tem o DNA apropriado. Então essa vai entrar para esse grupo de pessoas atual, que vai começar a desenvolver esse trabalho, que nós queremos já começar agora, e que, através delas, vão dar prosseguimento os novos homens que o Espírito Júlio Verne fala.
e que a Bíblia refere-se aos 144 mil, que são aqueles eleitos no sentido de... Só um minutinho. Tem que se arrumar aí, né, Robson? Tem. Esse é o espinho da carne que Paulo fala. Puta merda. Desculpe. Mas a gente... Não, tá bom, aqui, eu seguro aqui. Nós não vamos ficar de braços cruzados. Inclusive, algumas pessoas entre vocês têm questionado por que o Robson sumiu. Eu não estou inativo, eu não deixei de trabalhar. Com certeza. Só estou trabalhando nos bastidores, porque tem uma série de coisas que precisam ser preparadas para a gente dinamizar esse processo. E aí nós vamos precisar do pessoal que está nos ouvindo de Portugal, o pessoal da Ásia, dos colegiados, da Suíça, da Inglaterra, da Alemanha, o pessoal do Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, o pessoal dos estados aqui no Brasil, né, nós vamos precisar dessa turma formar um grupo de atuação global e não pessoal, para aquele amiguinho, para aquele parente. Não, nós vamos agir globalmente agindo e vamos começar já a identificar essas pessoas e prosseguir após o encontro mundial, mas dar o pontapé inicial aí. E após isso, identificar, né, no planeta Terra pessoas que já têm habilidades paranormais. Eu vou citar para vocês, esboçar para vocês mais ou menos o que queremos dizer. Com a mediunidade, né, nós temos a possibilidade de entrar em contato com seres extrafísicos ou extrasolares, extraplanetários, através do nosso psiquismo. A base é a mesma, que é a transmissão de pensamento, né, entre o desencarnado com o encarnado ou de seres de outros mundos do nosso mundo. A origem desses seres pouco importa. O que importa para nós é a disposição em ajudar a humanidade, a tecnologia para usar, né? Nós temos uma tecnologia avançadíssima através da apometria, né, que isso vai ser amplificado ainda mais com essa turma. E precisamos formar pessoas para compor essa base de ação no mundo e trabalhar no cerne desses eventos, no cerne mesmo. E aí eu pretendo treinar essas pessoas pessoalmente, né, através do desdobramento e de outras situações, para nos ajudar. Mas nós não podemos ficar só nisso. O mundo é muito grande, eu não posso ficar preso apenas àquelas pessoas que a gente conhece na nossa casa espírita, na nossa instituição. Eu tenho que ir além disso, né? Além disso. E esse é um projeto dos Guardiões que já está sendo gestado em pleno andamento e que, quem sabe, vocês possam ter melhores informações e pelo menos ver a amplitude desse projeto no Encontro Mundial, como que a gente movimenta pessoas e as pessoas que virão são pessoas que já são chamadas no plano extrafísico. Não adianta a gente chegar e pôr um megafone e pôr todos os canais da internet fazendo um convite direto, não, porque virão aqueles que têm que vir. E dentre os que têm que vir, aí vão ser selecionados uns para essa parte, outros para outra parte, outros para outra parte. O certo é que nós não estamos de braços cruzados, nós só não estamos alardeando o trabalho, os detalhes dele. Estou dando para vocês uma paleta de nível geral aqui, mas sem os detalhes do que a gente está programando, né? É fato que as questões da mediunidade em si e da paranormalidade, ambas têm passado por transformações incríveis, né? Não são espetaculosas como a maioria das pessoas esperam, de alguém atravessar uma parede ou coisas nesse sentido, porque geralmente quando a gente fala dessas transmutações, transformações, fisiológicas, psicológicas, energéticas, a grande maioria, nem todas as pessoas, elas esperam coisas extraordinárias, tipo Marvel. Bem que poderia ser, que eu adoro Marvel, mas não é. Mas ao mesmo tempo, Marcos, desculpa interrompê-lo, eu conheci nessa busca toda pessoas na Europa com capacidades paranormais. É igual quando eu reuni com a Hermina lá, eu me senti... Eu vou usar uma palavra que não se usa mais hoje em dia por não ser politicamente correto. E eu detesto o politicamente correto. Eu me senti um aleijado espiritual, um deficiente espiritual, diante das pessoas que eu conheci, que a Hermina me apresentou, né?
Ela pegou uma pessoa lá e falou assim, Robson, dá uma olhada aqui. Aí ela pegou um garfo na mesa, pôs assim e falou assim, fulano, faça o que você sabe fazer. A pessoa olhou para o garfo e ele foi derretendo. E caiu aquela poça de alumínio derretido em cima, alumínio ou aço, alguma coisa em cima da mesa. Aí uma outra pessoa que a gente conheceu na mesma ocasião, né, que não no país em que eu fui, mas ela era de outro país da Europa, tipo assim, um de cada país, né, em que ela tem uma capacidade psíquica de agir sobre aquelas pessoas sobre as quais ela pode olhar no olho das pessoas. Então, por exemplo, ela vinha, se ela olhasse o seu olho, você ia enxergar o que ela queria. Mas se ela te olhasse por trás e tentasse te influenciar, ela não conseguia. Então, por exemplo, assim, nós a vimos e veio aquela mulher deslumbrante, bonita e tudo, e sorriu e me abraçou, e ai, que saudade, que vontade de conversar e tudo. Falou num outro idioma, na verdade ela falou em espanhol, embora não seja espanhola. E aí eu falei assim, nossa, que mulher deslumbrante. A hora que eu tirei o olhar por um momento, eu voltei, ela era desse tamanhozinho assim. Pequenininha. Eu olhei para a menina falou assim, ver a capacidade dela, eu falei assim, menina, eu tenho uma legião espiritual. Uma deficiência grande. Ela falou assim, Robson, todo mundo aqui tem, porque ele sabe fazer isso, ela sabe fazer isso, o outro outra coisa, mas nenhum deles desdobra com a consciência que você desdobra. Então você também tem, só que numa área um pouco diferente. Então, essas características. O que eu quero dizer é que nós, eu vou colocar, por exemplo, né, eu tenho acho que uns 30 anos que trabalho nessa questão da mediunidade, e eu sempre falo assim, educando médiuns para poder entender o fenômeno mediúnico, né? Porque a gente fala, eu vou educar a sua mediunidade, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que abrir possibilidades do médium, entender a faculdade e ele, por si, sendo orientado, fazer com que ela tenha um direcionamento legal. Então, esse é meu princípio. E eu tenho visto que coisas diferenciadas, que não estão catalogadas, por assim dizer, nos livros nos quais a gente se orienta, sob o ponto de vista de mediunidade e paranormalidade, tem ocorrido. Mas, assim, obedecendo uma condução meio que homeopática, né? Mas isso não quer dizer que não existam pessoas com essa capacidade extraordinária como você relatou. Aliás, que está aqui, né? Porque Robson está aqui, mas através de você mesmo eu já experienciei fenômenos incríveis, né? Que se eu disser aí fora, as pessoas vão dizer que eu estou ficando louca, mas eu já vi, de louco, né? Eu já vi coisas extraordinárias advindas da sua mediunidade e da sua paranormalidade, né? Então, é interessante como isso tem impactado as nossas vidas. E é por isso que a gente vem com tanta certeza do que a gente está dizendo, né? Porque não é uma questão teórica, é uma questão que a gente vivencia e vivenciamos já há bastante tempo. E com o advento dos guardiões, né, de Jamar e todos esses espíritos, a proposta que eles vão nos apresentando também paulatinamente através de você, a gente vai entendendo que há muito mais para se fazer e o método é muito mais expressivo do que esse que a gente está usando até o momento. Mas é o que a gente até o momento dá conta. Mas isso não quer dizer que eles não nos mostrem possibilidades diferentes, inclusive nos próprios encontros mundiais, como aquele em que as pessoas entraram numa espécie de uma catástrofe, você lembra das cadeiras, Sim. aquela coisa toda? E que a gente ficou olhando assim, poxa vida, e não é que eles disseram que ia fazer isso mesmo? E Robson, seria interessante também trazer para as pessoas, porque nós recebemos aqui na clínica 2 meses atrás os coordenadores de todos os que quiseram estar conosco presencialmente aqui na clínica Joseph Gleber, que é a sede dos Guardiões, a sede nacional dos Guardiões. No último final de semana passado, há 2 finais de semana, foi o feriado de 7 de setembro, recebemos 60 agentes que foram convidados, e eu mencionei que nós não os escolhemos, eles que se escolheram para estar aqui,
Por que eu estou mencionando isso? Porque nós ouvimos deles, igual temos ouvido agora com uma frequência menor, que nós ficamos muito calados nesse último ano. Só que as pessoas, esclarecemos para ele, vamos esclarecer com mais detalhes à medida que for possível, que esse um ano que se passou foi de planejamento intenso, visando essa ação, né? Robson em hospital, reuniões e mais reuniões, desenhos e planejamentos. Então tem várias ações que nós já disparamos que num primeiro olhar podem parecer que não tem nada a ver com esse projeto, e nós já iniciamos, tipo, começamos a versão beta, estenderemos para os núcleos presenciais como um todo a partir de janeiro, e havendo disponibilidade, aumentando a nossa capacidade de atendimento para online, que é oferecer todos os atendimentos que nós temos à distância para os agentes dos colegiados presenciais e capacitações. Então, eles ainda não estão munidos de todas as informações e eles estão sendo preparados para agir interconectados a nível planetário. Então, eu falei que a gênese é esta, linkando com o que vai ocorrer agora também no Encontro Mundial. Sim. E não sei, Robson, me corrija se eu estiver errada. Até a questão de mexer na infraestrutura da clínica que estamos prevendo para agora, a curto prazo, e você falou da base no Brasil, talvez a palavra fosse centro de treinamento. Sim, sim. Então nós estamos com essa movimentação toda e que passa também pela reformulação da infraestrutura da clínica, transformá-la num centro de treinamento como essa base. Igual pretendemos fazer na Europa. Exato, o centro de é onde eu ia lá. chegar. Né? Então a clínica está sendo estruturada para isso e Robson já está preparando para ter o centro de treinamento internacional também, visando essas atividades. Né? Exatamente. E a gente pretende levar avante porque o mundo precisa, só que diferente do que as pessoas imaginam, nós não queremos ir para fora para dar cesta básica, sopa e coisas não. Nós pretendemos agir no cerne do problema. Enquanto temos um braço de ação humanitária, né, mas essa ação humanitária, como ocorre na clínica, né, é apenas para dar uma satisfação ao público de que nós estamos trabalhando, sim, para resgatar as pessoas do estado que elas estão. Mas a nossa maior ação é esta outra que a gente está falando, que é no cerne da coisa. Não deixa de ser, né, um treinamento, né, de um exército de pessoas do bem, exército não no sentido puramente militar, né, mas de um grupo de pessoas altamente capacitadas para agirem no mundo, mas pessoas sem medo. Porque as pessoas hoje em dia têm medo de tudo. Inclusive, assim, o maior medo do espírito é morrer, embora ele fale na imortalidade da alma. A gente precisa de pessoas que não temam, né? Nós temos que ir lá e mexer nessa situação. Ótimo. Orientado por determinado guardião, por determinada pessoa encarnada, nós vamos lá para fazer isso, né? E nós precisamos conscientizar que sem nos envolvermos, não há como reverter ou parar o processo em andamento que está hoje na humanidade. Edgar Cayce é muito claro das mudanças que estão ocorrendo e vão ocorrer no Brasil, o tanto que nós precisamos nos unir para agir nos bastidores da vida física aqui no Brasil, porque é de onde passa toda a informação e essa informação é feita um download na mente das pessoas que estão no poder, né? Precisamos agir para que, numa geração futura, realmente o Brasil se transforme numa pátria de evangelho, porque atualmente não é, né? Não é mesmo, é pátria de evangélicos e não do evangelho. Então, para isso se transformar numa realidade futura imediata, precisamos agir com esse grupo de pessoas para fazer isso já ocorrer na região extrafísica, né? E darmos o suporte para diversas cidades e metrópoles espirituais que precisam desse núcleo grande aqui na Terra. Que a hora que eles falam assim, imagina, Grande Coração, Aruanda, nosso lar, estamos precisando de vocês agora, a gente tem tem tantas pessoas aqui, eu já está catalogado que esse pode fazer isso e quantos você precisa, de tal pessoa. A gente liga imediatamente, gente, vamos nos conectar que a cidade espiritual tal está precisando de ajuda urgente nossa. E a gente
agir em consonância com esta situação que vai ocorrer e várias outras que ocorrerão no Brasil. Eu estou correndo muito porque eu tenho um horário a cumprir, embora os meninos ficarão com vocês, né? Mas eu ainda não posso ficar sentado numa posição só mais de 1 hora, né? Então vai fazer 1 hora, daqui a pouco eu tenho que me retirar e voltar numa outra live futura para a gente continuar, e quem sabe o próprio Leonardo vem aqui, né? Agorinha não, porque está trabalhando no livro, né? Mas é interessante que tudo está vindo à tona exatamente sem ser planejado por nós encarnados, mas pelos espíritos, né? O tema do Encontro Mundial, o tema do livro do Ângelo Inácio, que já estava psicografado enquanto eu estava no hospital, né? Os espíritos terminaram a psicografia do livro. E as ações que estamos fazendo e vamos fazer durante e após o Encontro Mundial, se vocês notarem, está tudo conectado com esse propósito maior dos guardiões, né? Na gestação dos novos homens que irão realmente fazer acontecer. Então, o Guardiões da Humanidade não é apenas um grupo de pessoas que está estudando sem objetivo, sem fim nenhum e que vai fazer um tanto de cursinho. Não, tudo isso é uma capacitação intelectual e espiritual para um treinamento militar de alta performance para aqueles que irão trabalhar na frente dos acontecimentos mundiais que estão ocorrendo, que irão ocorrer no Brasil, né, e que a gente precisa estar atento, mudanças assim intensas, mais intensas do que graves. Eu costumo dizer que isso é de uma intensidade muito grande e esta intensidade vai gerar uma tensão muito grande no plano físico. Mas são momentos em que o Brasil vai viver, em que alguns países, né, o pessoal ali próximo do Caribe, que nós teremos a costa da África, né, aí voltada para o Atlântico, a costa leste dos Estados Unidos, países da Europa, da Ásia, o mundo inteiro está sendo revolvido. É como Paulo de Tarso falava, que a terra geme e chora, e vai gemer mais ainda. Eu me lembro das palavras de Jamar, num dos livros, se não me engano, O Fim da Escuridão, que quando encerra o livro, ele está parado, ele e o Vatabi, né, o guardião da noite, em cima de um prédio, olhando Nova York se estender à sua frente, e o Vatabi observa que as coisas estão muito difíceis para a Terra. E Jamar falava assim, as coisas irão piorar muito antes de melhorar. Antes de melhorar. Mas no meio disso tudo, sobressai uma certeza, não estamos sozinhos. E quando a gente vê essa ação dos guardiões, e essa ação deles para mapear as pessoas no mundo inteiro com algumas habilidades paranormais, formar um grupo de médiums para atuar no planeta Terra, ao mesmo tempo de médiums com capacidades reais, fazer testes de paranormalidade em outras pessoas que muitas vezes não são nem espíritas e nem espiritualistas, identificar esse potencial. Então, na verdade, eles estão trabalhando com 2 grupos de pessoas altamente capacitadas, mas que precisam de direcionamento. Daí os cursos que nós mantemos, né, para ir capacitando as pessoas, né, nas plataformas, e aí vamos melhorar mais ainda agora, se Deus quiser, após o Encontro Mundial, durante e após, para que essas pessoas sejam capacitadas mesmo. E falam assim, olha, na hora da trombeta tocar, todo mundo tem que estar a postos. Nós somos um grande exército do Cristo. E é interessante isso que você está dizendo, porque a gente fala isso aqui na internet, Robson e Elaine, e a gente não tem a dimensão do alcance dessas coisas e como elas estão tão próximas da gente, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas nessas andanças aí com o Robson, nessas questões da saúde física, a gente tem esbarrado em pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis profissionais. Você viu essa semana que aconteceu? Ontem aconteceu. Como é que são chamados os espíritos? E aí você vê que a pessoa para diante da gente. Eu cheguei em casa à noite, eu chorei até... Eu também fiquei emocionado. E eu falei assim, meu a pessoa Deus, como para vocês diante são da gente e fala assim, vocês são dos guardiões.
e eu leio o livro, eu não sei o quê, eu faço aqui. E aí depois, quando elas vão embora, igual ontem aconteceu, que nós ficamos quase 2 horas, né, conversando com essa pessoa. Não, isso que você não viu, que depois das 20 horas, 21 horas, eu ainda fiquei conversando com a pessoa, por telefone, até quase meia-noite. Então, mas o que eu quero dizer, isso é muito bom, impactante, é delicioso, nos emociona, não tenho a menor sombra de dúvida. Mas é o quanto isso está muito além do que a gente imaginava alcançar. Porque são classes sociais diferentes, idades diferentes, homens, mulheres, senhoras, senhores. A diversidade do alcance dessa proposta é algo fenomenal. E eu não sei por que cargas d'água isso tem chegado até mim, Robson, e também imagino que até você, de uma maneira muito mais expressiva do que algum tempo atrás. Eu creio até que é um jeitinho que os espíritos utilizam para dizer assim, tá vendo como a coisa está germinando? Tá vendo como as ideias estão sendo entendidas, absorvidas e colocadas em prática? E né? Ao mesmo tempo, Marcos, você tem notado que os espíritos estão agindo, peneirando. Existe uma seleção natural feita pelo plano extrafísico em que vai pulando fora aqueles que não irão resistir depois. Isso. Que por mais que a gente goste dessa pessoa ou destas pessoas, não é para estar. A seleção natural vai dizendo, olha, essa pessoa vai vacilar na hora da coisa. E está pulando gente fora, né? Você deve estar mais em contato com essa turma. E eles dizem assim, não force a barra para elas voltarem. Deixa que se ela voltar na hora que ela estiver preparada. Esteja com o coração aberto. Mas a pessoa precisa passar por um amadurecimento diante das provas para voltar. E esses dias eu questionei muito o espírito do seu 7 encruzilhadas, quando ele falou assim, ó, José me mandou fazer uma coisa, você tem uma opção, ou eu faço do meu jeito, ou você faz. Aí eu falei assim, deixa eu agir rápido, antes dele entrar em cena, né? Deixa eu agir rápido. A pessoa até assustou, por que o Robson está movimentando isso, fazendo isso? Tipo, em uma semana eu consegui movimentar uma semana e meia mais ou menos, uma série de coisas. Porque a gente precisa fazer isso, já avisando no futuro. Os Espíritos falaram assim, não adianta. Quem não assimilar esta linguagem vai ser posta de lado imediatamente. Nós vamos dar um tempo. Se nesse tempo, eu lembro perfeitamente do José falar, se em 3 anos a 3 anos e meio a pessoa não assumiu uma posição definida e definitiva no bem, não vai assumir mais nessa encarnação. Então, esquece, deixa para a próxima, mas a gente não vai poder manter essa pessoa ligada assim. E no caso dos agentes dos guardiões, eles prorrogaram até um pouquinho, deram assim uma prorrogação. Mas quando você estava falando da cena do livro, do Jamar com a Tabi, falando que as coisas ficarão mais difíceis, me ocorreu esse movimento dos núcleos e até dos agentes do online como um todo. Pode-se dizer que esse período, desde a criação dos núcleos presenciais, dos cursos na plataforma até agora, foi um processo seletivo. Foi, exatamente. Então, as pessoas, e ainda tem alguns mais recentes, outros nem tanto, que acham que a vida vai ser facilitada porque é agente do colegiado de guardiões, igual... Deixa eles elogiar. Deixa quieto. Não, eu comecei a rir, foi das nossas próprias. Sim, mas e muito bem lembrado. O que nós temos passado todos, individualmente, como grupo, nesses últimos anos de provas, e creio que isso tem no Agênere. Tem essa fala do Jamar no Agênere, você se recorda? Que todos seremos provados, física, testados. E o próprio Edgar Cayce, em 2009, ele falava com a gente assim, não haverá uma única pessoa, uma única família e nenhuma instituição que não será sacudida pelos ventos da transformação a partir dos próximos anos. Isso ele falou em 2009, final de 2009. Então fiquem atentos, reúnam seus grupos, falem com eles. E por isso mesmo eu quero dar uma rodada nos colegiados, fazer workshops assim que eu tiver liberado, para fazer uma conscientização das pessoas com mais detalhes do que a gente pode fazer na internet. A gente não faz tanto detalhe aqui para não causar tumulto, né? Mas para as pessoas se prepararem com antecipação. Porque quando a gente é alertado antes, você já passa pela situação de maneira diferente.
de cabeça tem uma erguida. coisa também que eu tenho pensado bastante dentro disso tudo, é a necessidade de ressignificar. Mas, assim, quando a gente fala ressignificar, a gente parece que cai naquela coisinha de livro de autoajuda, né? Ah, ressignifica o sofrimento, ressignifica sei lá o quê. Mas não é nada disso. Essas mudanças que nós, seres humanos, estamos promovendo na nossa vida, nos vários aspectos, tecnológicos, científicos, seja lá o que for, elas têm causado em nós uma sensação... A gente está meio perplexo com isso e um pouco perdido. Ponto. Mas a gente tem visto também que a espiritualidade, já que a gente está falando de espiritualidade, guardiões, encontros mundiais, tem também, né, pelos alertas que eles nos deram já e estão nos dando há muito tempo, nos dando subsídios para a gente não ficar tão perplexo diante dessas coisas todas. Eu tenho olhado o mundo, de verdade, o mundo, as minhas relações, a minha relação comigo, a relação com a pessoa que eu estou com ela agora, de uma forma muito diferente. E algumas das vezes, quando eu me pego olhando sobre essa janela, eu fico muito encantado pelo que eu estou me tornando, sabe? Não sei se eu vou me fazer entender. Não é aquele encantamento em que você fica, poxa, eu sou o cara. Não é, não. Você, poxa, eu estou conseguindo enxergar. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. E estou conseguindo enxergar, assim, pelo menos tendo um vislumbre do que realmente essa moçada quer com a gente e quer para nós. Você está ficando resiliente. Não é interessante isso? Eu tenho pensado isso demais. Igual a gente riu aqui, mas não pense vocês que nós estamos lindos e maravilhosos, assim, que a nossa vida tá boa, porque se eu contar minha vida debaixo de um abacateiro, não é? Debaixo do pé de amora você chora. Debaixo do pé de amora você entra em prantos, soluços. Mas é aquilo que às vezes eu falo, Marcos, quando as pessoas falam assim, nossa, você está sofrendo muito. Eu falo assim, não estou sofrendo com problema. Aquilo que Ângelo fala, que a dor é para todos, sofrimento para quem quer. Eu não estou sofrendo, eu estou sentindo dor. É diferente. Mas o que me deixa feliz? É porque eu compreendo a natureza do problema que eu estou passando. Pronto, é isso aí. Estou extremamente satisfeito com a minha reação diante do problema. Com a sua performance, não então, é isso? Uma pessoa que lida com os guardiões, conhecendo o que nós conhecemos, eu estou lidando com o problema de uma maneira mais madura. Não que eu seja o super-homem. Sim. Não dói, eu choro debaixo do chuveiro para ninguém ver, saio todo arrumadinho. A gente chora junto. Chora junto às vezes, né? Marcão de um lado e outro do outro. Esse dia aconteceu isso. Respira, ninguém precisa saber que a gente chorou aqui. Mas a nossa reação diante da coisa é diferente. Porque não é de desespero. E tem uma outra coisa muito legal dentro dessa situação toda. A gente consegue, pelo menos eu tenho feito esse exercício e tenho obtido êxito, olhar para as outras pessoas que a gente convive mesmo rotineiramente e que ainda não... gente, a gente não está querendo assim dizer para vocês que a gente se tornou espírito evoluído, não é nada disso. Deus nos livre disso. Deus que nos livre disso por agora, como disse Santo Agostinho, né? Deus me livre. Mas é uma percepção de mundo que eu acho que grande maioria de vocês que estão aqui com a live também estão começando a experimentar. E eu acho que é a proposta disso tudo. É tão famigerada que as pessoas chamam equivocadamente de reforma íntima, né? Mas não é essa reforma íntima de excesso de moralidade fingida. É uma coisa que você vai estruturando a partir das provocações que a vida te dá. E eu entendo colegiado entre várias outras coisas, com várias outras propostas, inclusive nos oferecer esse manancial, que a gente fica olhando para os personagens, como Jamar, Anton, Kiev, pensando, poxa vida, como é que eles conseguem se relacionar com essa diversidade de coisas, sob o ponto de vista mundial, sideral, e ainda manter-se coeso com eles mesmos, né? Ainda se manterem humanos, com todas as emoções, porque todos eles demonstram emotividade. Mas eu acho que é isso que aconteceu com eles, é o que está acontecendo conosco. Eu acho que o que você quer dizer é a percepção que o mundo não vai ficar mais fácil. Aliás, pela sua fala dessa semana, né? Não vai. Mas que nós estamos ficando mais fortes. Mais fortes. Isso, é isso aí. Vocês Gente, têm percebido isso? É super legal estar com Tem vocês, percebido? mas eu peço permissão. Vai não, Robson, fica, fala aí, gente, no chat. Fica, Não vai.
Como sempre eu explico, eu não moro aqui em Sabará, eu tenho que sair de Sabará, passar para Belo Horizonte, chegar em Contagem das Abóboras e ainda fazer comida porque eu tô morto de fome e aí nessa hora da noite. Não, mas não é só isso, não. Eu tenho que obedecer ao apelo do meu corpo, né? Sim. Diante da cirurgia, de tudo Sim. mais. Mas é uma honra estar com vocês. Nossa, não tem como agradecer tanto a Elaine, o Marcos, a equipe Israel, Mike, Lu, as meninas que estão do outro lado ali, que eu não guardo o nome de todo mundo, tá, gente? Às vezes nem o meu. É uma honra estar aqui com vocês. E estarei em breve, se Deus quiser. Eu vou passar por um tratamento intensivo agora de alta performance, para o qual estou me preparando. E logo em seguida estou aqui de novo para a gente dar prosseguimento a essa conversa, porque tem muito mais coisas e mais detalhes a serem compartilhados. Então, meu beijo, meu abraço grande a vocês. Continue, Elaine, com o Marcos aí, né? Se Deus quiser. E vou ver que horas que eu chego em casa. Né? Liga lá pro menino. Não esquece seu medicamento que está lá na geladeira, não, viu? Bom, Tá bom? eu acho que enquanto o Robson se retira, mas foi muito bom tê-lo aqui. Nossa, gente. Nossa, saudade. Vocês de casa estavam com saudade, Imagina nós estávamos nós, né? com saudade, embora ele esteja aqui conosco todos os dias. E fazendo Quando não está fisicamente, está... Você tava um dia que a gente estava conversando uma coisa aqui, estava aqui no Instituto mesmo, e aí nós falamos, nossa, ainda bem que o Robson não está aqui, ele ligou. Ah, foi no encontro dos coordenadores, se não me engano, que nós estávamos comentando assim, que até quando nós tentamos fazer reunião e comentamos entre nós, não vamos falar com o Robson, e no outro dia ele chega, mas vocês fizeram isso assim, não foi isso que eu determinei, ou não era assim que era para ser feito. E aí ele chega ele ligou 5 minutos que a gente tinha terminado de falar. Nossa, ainda bem que o Robson não está aqui, o celular tocou e ele coisa. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Eu queria fazer a chamadinha aqui antes de... Pô, tá? E na sequência eu posso fazer a chamadinha? E nós prosseguimos? Então, meus agradecimentos e um grande beijo para Penélope Pellegrini, para Rita Amadeu, para Paula Raquel, imagino que a Paulinha... E a Penélope novamente, então obrigada. Hoje, devido assim, até para aproveitar a presença de Robson, né, Marcos? Nós não olhamos o chat, mas deixe lá seus comentários na parte de comentários da live, com perguntas, impressões, torcendo para que o Robson volte novamente o mais rápido possível. E o que for possível a gente vai responder, porque tem algumas coisas que nós não podemos falar ainda, né? Tanto sobre Encontro Mundial, quanto sobre esse projeto dos paranormais, tem algumas coisas que por enquanto são top secret. O que a gente pode dizer sobre o Encontro Mundial é assim, quem não vier, sinto em dizer, vai perder um evento extraordinário como não existe. Não existe no Brasil, eu vou dizer para você, não existe um planeta. E não é por causa das questões... isso eu posso dizer. Vocês sabiam que o Encontro Mundial está sendo todo elaborado, claro, tem equipe física, mas a gente está usando a inteligência artificial, porque... Isso podia dizer? Podia. Acho que pode, eles não sabem exatamente o que vai ser feito. Pode sim. Pode Agora, sim. se não pode, já foi. Mas você é o rei do spoiler, estamos com essa proposta justamente para a gente poder experienciar, dentro dessa relação tecnologia e ser humano, o que de belo e bom pode nascer dessa relação. Porque o Encontro Mundial, entre várias outras coisas, vai discutir justamente isso. A relação homem-máquina, né? Sentimento, emoção com inteligência artificial. Onde é que isso vai dar? Então, seguindo a proposta dos espíritos, que sempre disseram para Robson, e a gente estende isso para nós, não há como a gente colocar qualquer projeto, com Robson, qualquer livro, qualquer ideia, qualquer contexto, sem que a gente não experiencie isso, sem que isso não se torne um atributo de aquisição nossa em função dessa experimentação. Então, quando a espiritualidade propôs esse contexto, esse conteúdo do Encontro Mundial 2023, o primeiro presencial depois da pandemia,
e colocou na mesa essa questão relação homem-máquina, né? Onde a gente pode chegar com isso, como é que se estabelece uma relação positiva e negativa e as consequências disso, nós então chegamos à conclusão de que não haveria como dar verdade a esse encontro, apresentar para as pessoas que estarão lá, e você vai estar conosco, a essência, a percepção do que a gente está entregando para vocês. É uma experiência vivida durante meses e meses e meses e meses, nas nossas relações cotidianas aqui, nas instituições, para terminar, né, nessa questão de Encontro Mundial 2023. Então, o que vocês vão ver no Encontro Mundial, com as palestras, conferencistas, as intervenções artísticas e um monte de outras coisas que a gente está preparando para vocês como surpresa, é a nossa entrega do que nós vivemos nesse período todo, dentro da relação tecnologia e ser humano. Não é? Como é que isso se dá, como é que isso se interliga, como é que isso dá frutos. E a gente vai entregar isso para vocês no Encontro Mundial. Por isso, o Encontro Mundial 2023, para quem quer dar um upgrade na vida sob o ponto de vista da totalidade do que é ser humano, do que é viver mergulhado nesse oceano de tecnologia, é imprescindível que você esteja conosco. Né? Eu vou fazer uma chamada do Encontro Mundial e aí eu quero, e creio que você também, comentar algumas coisas dentro do que nos for possível das falas, algumas das falas de Robson. Eu fui tentando anotar mentalmente 2 ou 3 pontos, então eu faço a chamada e nós voltamos ao assunto anterior. Então vamos lá. Imaginem ter a oportunidade única de estar presencialmente com uma das maiores referências em astronomia e exploração espacial do Brasil. Sim, estou falando de Sérgio Sacani, a brilhante mente por trás do canal Space Today, que conta com mais de 1,5 milhão de inscritos. Sérgio Sacani é amplamente reconhecido por suas notáveis contribuições no campo da ciência. Contudo, foi sua ardente paixão pela astronomia, estudo das estrelas, planetas e buracos negros que o alçou ao estrelato digital. Sacani estará conosco em Belo Horizonte para o Encontro Mundial e no domingo, logo após o evento, ele irá ministrar um workshop fantástico intitulado Exploração de Marte, das primeiras missões às promessas do futuro. Nesse workshop, ele conduzirá os participantes por uma jornada fascinante desde as primeiras missões ao planeta vermelho, passando pela incrível história dos rovers marcianos até as perspectivas futuras de nossa presença em Marte. É uma chance imperdível de aprofundar seus conhecimentos e entender por que a exploração de Marte é tão vital para todos nós. E tem mais. Mesmo que você não esteja participando do Encontro Mundial 2023, temos ótimas notícias. Esse workshop é aberto ao público em geral. Isso mesmo, você pode se inscrever e garantir sua vaga para estar com Sérgio Sacani ao vivo em Belo Horizonte, mesmo se não for participar do Encontro Mundial. Uma oportunidade rara e valiosa de aprender com um dos maiores especialistas do país. Então não perca tempo. As vagas são limitadas. Acesse encontromundial.com/SacaniemBH, que está na descrição deste vídeo, e visite o site do Encontro Mundial para mais informações e inscrições. Esta é a sua chance de mergulhar no universo da exploração espacial e estar ao lado com Sérgio Sacani. Garanta já a sua vaga. Pessoal, então agora voltando um pouco às falas de Robson, pena que ele pôde ficar pouco tempo, né, Marcos, pela falta que nós estávamos sentindo dele em live, mas tem várias coisas que ele falou, mais 2 ou 3 que eu quero trazer novamente. Uma delas até coincidentemente respondendo uma pergunta que a aprendiz lá de Portugal me fez nos comentários da live anterior, que ela estava comentando sobre a marca da besta. Então, mesmo não mencionando especificamente o que for, se for um chip, se for uma vacina, se for qualquer coisa,
ela falando, mas se nós não quisermos ser marcados, nós seremos obrigados, seremos forçados. Acho que ela fez uma analogia quando eu comentei sobre os novos homens dos 2080, que eles eram caçados e tentavam subvertê-los, e não querendo, eles eram eliminados. Mas o que eu disse que comentaria, aprendiz, por exemplo, estão fazendo de uma tal forma, considerando a manipulação mental das pessoas por diversos meios, alguns dos quais o Robson citou, que na verdade estão fazendo com que as pessoas anseiem para que o que quer que seja ou venha a ser a marca da besta, elas desejem por isso. Então não é questão que você vai ter que ser forçado. Então, por exemplo, Robson falou de chip na mão, que hoje, inclusive no Brasil tem, que você chega em casa, tudo é em chip, então você passa na porta, ele abre, você liga seu carro com o chip. É isso, gente. Tem eu não sei mais, eu não sei se é lei de sociedade ou lei de progresso, está no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala, pergunta aos espíritos por que, assim, nas minhas palavras, tá, gente? Por que o conforto, por que se descobre tanta coisa em termos, né, de tecnologia, aquela coisa, aí os espíritos é para gerar conforto, né? E o ser humano ter mais tempo para fazer outras coisas, mas esse outras coisas quer dizer assim, para que ele seja mais produtivo. O que está acontecendo é que nós estamos, e a gente tem que ter a coragem e a ousadia de se colocar no meio desse balaio. Somos todos nós, não vem com essa é meu vizinho. Não, somos todos nós. A gente está nadando de braçada nesse desejo de ser seduzido. Nós estamos cedendo a nossa privacidade, nós estamos cedendo a nossa capacidade de pensar, que cada vez mais depende de algo que não passa pelo nosso cérebro, pelo nosso... nós hoje não estudamos mais. Não. Hoje, para fazer um texto, você não vai estudar sobre o tema, se debruçar, e nós estamos cedendo. E aí acontece a gente fica meio que... imbecilizado. Imbecilização. A gente vê isso em todos os setores da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, uma boa música que as pessoas soca, 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 senta, senta, senta. E você está falando só uma parte. Estou falando só uma parte que é possivelmente ser cantada e publicada. Né? Mas é isso que se vê, é isso que se ouve e o comportamento ele vem alicerçado, né? No que se chama hoje de dança, de divertimento. E só falando uma área. A arte é a mesma coisa, a literatura, com algumas exceções, é a mesma coisa. A maneira de se vestir, a maneira de se comportar, né? Umas aberrações que a gente vê aí na rua, enfim. Acredito eu que tudo isso é um processo mesmo seletivo, sabe? Em que aqueles que se entenderem consigo mesmo de uma forma mais interessada, vão poder passar por esse mundo que está ficando complicado em função da nossa loucura coletiva, com um pouquinho mais de sanidade. Então, quando a espiritualidade, quando o Robson trouxe essas questões todas, né, essas deturpações todas que a gente tem vivenciado e tem alimentado mesmo com a nossa falta de autenticidade, com a nossa incapacidade assim, consciente de se posicionar, faz com que o que deveria ser algo necessário à nossa evolução e com menos dores, se torne algo ainda mais incisivo e doloroso. Então, você falou de passarmos por esse processo dos tempos que estão por vir com mais sanidade, menos ilusão, mas eu creio também que pelo todo, que nós teremos mais desconfortos. Por isso a porta é estreita. Eu faço analogia com aquela animação do Wall-E. Você se recorda que as pessoas perderam a capacidade e vivem em óculos e tudo? Então, respondendo à pergunta da aprendiz e prevendo um futuro assim,
a marca da besta, seja ela o que for, vai ser alguma coisa que nós cobiçaremos, que nós desejaremos, que tornará a nossa vida mais prazerosa, mais confortável. E só aqueles libertos do Maia da ilusão, como diz Arthur, que não cederem a esses anseios, a esses desejos pela lei do menor esforço, do menor raciocínio, que não queira tudo nas suas mãos, que caia no seu colo de mão beijada, vai passar por isso sim com mais sanidade, menos ilusão, mas com muito mais desconforto. É aquela frase assim que a gente vê. Por que fulano tem e eu não posso ter? A marca da besta vai ser mais ou menos assim. Por que a minha vizinha, o que ela tem que eu não tenho que ela pode ter? Por que o meu patrão pode ter e eu não posso? Sabe essas coisinhas que a gente vê aí, as pessoas brigando por direitos, esquecendo seus deveres? Está todo mundo querendo os seus direitos, querendo os seus... Pois vai mais ou menos por essa vibe. Né? Agora, uma outra coisa que eu acho interessante, como os espíritos se antecedem, e também os próprios guardiões da humanidade, quando eles, na nossa plataforma mesmo, eles convidaram, e tem um curso na plataforma ainda, e o convite era mais ou menos assim, olha, como é que eu vou colocar para vocês assim, nunca se precisou tanto de terapeutas da alma. E aí nós apresentamos... Tem na plataforma Colegiado de Guardiões da Humanidade um curso para... Você lembra disso? Lembro. Para se preparar terapeutas. Por quê? Nós teremos aí uma diversidade de grupos, mas, como eu falei, nós vamos ter um grupo um pouquinho mais lúcido. Então, que esse grupo um pouquinho mais lúcido se prepare, porque as doenças, as enfermidades da alma, né, elas vão se alastrar como... Já estão como, né, uma coisa fora do comum. Eu nunca vi uma juventude tão deprimida e tendendo a suicídio. E aí os terapeutas da alma, que podemos ser todos nós, que estamos pelo menos um pouquinho mais coesos, veja, não somos a última bala do pacote, né? Até que poderíamos ser mesmo. Mas tomara que não sejamos, que através desse projeto de outros preparemos as gerações futuras. Então, nós temos essa condição de fazer as coisas acontecerem com menos sofrimento, se a gente se melhorar. Não é só do ponto de vista moral, não. Tá? Eu não quero ser piegas igrejeiro, não. Mas, assim, nos equiparmos com alguns elementos que agora são imprescindíveis, tá? A ciência, a medicina progrediu muito. Olha a situação que o próprio Robson está vivendo, que ainda é bastante frágil, mas só chegou nesse ponto pela questão da ciência em si. E ele está agora com a possibilidade de dar um salto a mais. Mas houve também, como a gente conversou ontem, eu e ele, um processo de humanização dos médicos, principalmente os médicos que o atenderam, que eram médicos médiums, tá? Porque aconteceram coisas extraordinárias que em determinado momento compilar nós vamos essas contar para informações. vocês como os espíritos atuaram em médicos céticos. Dos médicos chegarem e falarem que eles não entendiam o que tinha ocorrido. E relatando os fenômenos que aconteceram durante o sono, como a lucidez fora do comum. Então, nós estamos necessitados dessas questões de pessoas que se capacitem para ser aquele exército, como o Robson colocou, a auxiliar as pessoas nas suas várias áreas. Entre várias coisas que a gente propõe, o Encontro Mundial é um desses. Quem for ao Encontro Mundial, a gente está enfatizando isso demais, vai ter a alegria de conhecer uma enormidade de pessoas que já estão despertas. De verdade, gente, é como se você tivesse... teve uma vez que a gente elaborou um Encontro Mundial, não sei qual ano, em que as pessoas entrariam numa espaçonave e serão levadas a uma outra dimensão e ali passariam um final de semana e depois retornariam diferentes. Então, é isso que acontece. Vocês vão encontrar pessoas de várias nacionalidades, níveis profissionais diferentes, etnias diferentes, mas que estão com o olhar, com as percepções, com as antenas psíquicas voltadas para o que estão escapando aos nossos olhos e sentidos físicos. E essas pessoas estão fazendo revoluções incríveis, revoluções internas e automaticamente externas, no meio onde vive. Então, o Encontro Mundial, por isso que a gente estava com tanta sede de fazer ele fisicamente. Sim.
porque nós fizemos ele via internet, foi maravilhoso, foi incrível, mas é o que o Robson disse, ali, olho no olho, é uma oportunidade sem igual de falar, putz, eu não tô doido. Se eu tô doido, tem um monte de gente doida igual eu. Sabe qual a analogia que eu faço do Encontro Mundial deste ano? Igual aquele filme Contatos Imediatos, Sim, que tem a montanha. Isso, pronto. É essa analogia. Então, essa. aquele filme Contatos Imediatos. A montanha que várias pessoas diferentes, de diversas idades e nacionalidades, eu não digo porque o evento foi nos Estados Unidos, mas que se viam compelidas. Lembra que elas começavam a desenhar, ter intuições, sonhar e iam para aquele local. Então, considerem o Encontro Mundial este ano uma coisa mais ou menos assim. Sim. Então, várias pessoas, inclusive, está ocorrendo, não sei se tem chegado até você, pessoas que nem são ligadas aos núcleos presenciais e nem do online do colegiado. E que estão trazendo relatos super interessantes, ligando, procurando, ok, mas eu tive tal experiência, como é que é isso? Me fala mais de vocês. E no final das contas, o que vai acontecer? Vamos todos seremos abduzidos para um futuro melhor. Assim esperamos. O início mas é claro desse... que sim, né? Nós ficamos muito felizes, assim. Eu, particularmente, nesses últimos tempos em que eu estou mais próximo de Robson, experienciando essas coisas todas, assim como nós todos, esse processo dele, né, de se transformar num homem diferente, num homem novo, passando por essa estrada, tem nos oferecido também uma enormidade de experiências extraordinárias que tem também nos remodelado. E, em contrapartida, a gente vê os próprios espíritos. Os espíritos que vocês leem aí nos livros, né? Jamar, Pai João de Aruanda, Joseph Kleber, Teresa de Calcutá, Hermínia, esse povo todo se movimentando de uma maneira extraordinária. Muitas das vezes a gente tem, nossa, mas os guardiões não estão fazendo nada, olha isso, olha aquilo, olha acolá. Gente, vocês não têm ideia. E a gente nós aqui podemos fazer a ideia, porque algumas das vezes vocês nos veem aqui nas quartas-feiras à noite, mas eu tenho um tempo que eu não apareço, né? E não pensem vocês que eu estava de férias no Caribe. Ou que está de folga. Ou que está de folga. Não. É porque existem outros afazeres, outras coisas, e nós vamos revezando. Daqui a pouco eu volto para cá, a Elaine some, o Léo já está lá com as questões do livro, né? E é assim que tem que ser. Nós somos um time. E quando isso se estende para os outros colegiados, brasileiros e estrangeiros, a situação é muito parecida. Estão todos fazendo alguma coisa em proporções diferentes, em níveis diferentes, em setores diferentes, mas estão todos produzindo alguma coisa. E essa produção, ela exerce uma função salutar na sociedade. Mas é algo proporcional até à nossa capacidade de assimilação. Então, mais uma vez, a gente volta para o Encontro Mundial, que é a oportunidade da gente se ver durante um final de semana, sexta, sábado e domingo, e ali nos confraternizarmos e trocarmos informações do quanto as coisas estão sendo transformadas a partir das nossas ações impulsionadas pelos espíritos. Então, o Encontro Mundial, a menina dos nossos olhos, é uma oportunidade sem igual para a gente poder travar essa interatividade que a espiritualidade tanto pede mais. É por isso que a gente convoca, insiste, fala, vença as barreiras que você tiver que vencer para estar conosco, porque é transformador. Não é apenas um encontro de luzes e de palestras, não. É uma oportunidade para você ver, olha, fala-se tanto em transição planetária, fala-se tanto em mundo de regeneração. Então, vem cá ver, pelo menos fazer um spoiler do que, porventura, vai ser o nosso planeta daqui a algum tempo, que talvez a gente nem vai experienciar enquanto corpo físico, né? Mas vem aqui para o encontro para você ver, ter o gostinho do que será essa nova humanidade, do que são esses novos homens, né? De como essa interatividade entre mundo físico e mundo extrafísico vai fazer assim, desaparecer, e essas dimensões vão se entremear, assim, andar
paulatinamente, lado a lado, sem nenhum aspecto que os afugente, ao contrário, né, numa sintonia única, numa proposta única. É isso que a gente vai ter no Encontro Mundial. Eu vou né? falar um pouquinho, que agora eu posso, o Robson Foi abriu as embora? comportas. Não, porque ele abriu as comportas. Esse assunto era top secret, que é um pouquinho do que eu chamo como a iniciativa paranormal dos Guardiões. Porque nós ouvimos falar dessas bases, desses paranormais, porque ele falou da base no Brasil, mas existem outras no mundo, tuteladas por pessoas que a gente ouve mencionar. Então, nós aqui mais próximos temos conhecimento disso e sabíamos que havia um planejamento para que a clínica Joseph Gleber, enquanto sede nacional do Colegiado de Guardiões, porque breve voltaremos a ter a sede internacional, estamos reformulando todo o panorama internacional. Então, o planejamento que havia e há para que ela se torne o centro de treinamento desses paranormais dos Guardiões. Então, esse projeto, como projeto mesmo, as nossas mãos para desenvolvimento, ele chegou a cerca de 3, 4 anos atrás, mas era um assunto top secret até então. Disparamos várias iniciativas, houve e está havendo um processo de seleção natural entre os agentes, bem como questões psíquicas que eles nos trazem como estranhas, né, Marcos? E que nós sabemos que não são tão estranhas assim, que elas estão ligadas a um projeto maior. Então, uma vez ela foi pausada em virtude das questões de saúde de Robson, e teve que ser refeita, assim como diversos de nossos planejamentos, mas ela nunca foi abandonada. E agora sendo retomada, com questões e ações que as pessoas podem, num primeiro olhar, achar que não estão conectadas com esse projeto. Como eu disse, nós informamos primeiro as coordenações dos núcleos presenciais, em seguida trouxemos 60 agentes aqui presencialmente, e eles que se escolheram para estar aqui conosco. E estamos iniciando agora uma nova fase do Colegiado de Guardiões da Humanidade no mundo, tendo como centro aqui na clínica, breve o centro de treinamento do exterior, mas é daqui e do Brasil, e eu falei muito isso com as pessoas que aqui estiveram, comento em alguns núcleos em que eu eventualmente vou por motivos diversos, que quando nós falamos da expansão internacional do colegiado, eles imaginam que Brasil é uma coisa e lá fora é outra, e nunca foi. A pretensão, e passa pela iniciativa dos paranormais dos Guardiões, foi sempre partir do Brasil para o resto do mundo. E agora nós estamos trazendo em doses homeopáticas aos pouquinhos essas informações. Então já começamos a oferecer todos os tratamentos da clínica à distância para participantes do colegiado presencial inicialmente. Talvez em um segundo ou terceiro momento a gente abra essa possibilidade para o online, e a partir de janeiro os cursos de capacitação em magnetismo, em apometria, entre outras diversas capacitações. E essas serão somente as iniciais, porque a reformulação da estrutura física da clínica, então já estamos com engenheiros, arquitetos, verificando a viabilidade do projeto, tentando levantar os recursos financeiros para que ela se transforme nesse centro de treinamento e agora à luz dos olhos do mundo, né, Marcos? E isso vai atrair atenção desejada e não desejada. E por que um centro de treinamento? Porque para além de identificar e traçar, identificar esses paranormais bem como suas capacidades, a pretensão é que eles sejam trazidos até nós ou que mantenhamos contato com eles para verificar, lapidar essas capacidades, de acordo com as premissas que nos são trazidas pelos guardiões do outro lado da vida. Então é um projeto grandioso. E é bem legal a gente poder trazer essas informações, porque... Finalmente. Porque minha língua não conseguia. Mas também porque, olha, eu ainda hoje, dentro desses anos todos, buscando lá atrás, né, 40 anos atrás, praticamente, se alguém dissesse que nós estaríamos... Não é com uma estrutura física, tá? Mas é com uma estrutura humana e espiritual,
tão arrojada, porque é arrojada. Se falassem para a gente em 2013, que foi o início do primeiro núcleo presencial, a posição que nós estaríamos hoje, eu não acreditaria. Não acreditaria, sabe? Porque é algo que transcende ao nosso entendimento, por assim dizer. Porque se nós formos colocar, sob o ponto de vista do que nós estamos vivendo individualmente e as circunstâncias que o mundo está passando, nós não estaríamos aqui, entendeu? Nós não teríamos essa condição se fôssemos nós por nós mesmos, né? E quando eu falo nós, não é só eu, Elaine, não. Nós e vocês aí que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Não teríamos essa condição. Então, quando Kardec, os espíritos colocam para Kardec, os espíritos influenciam vocês, nós influenciamos vocês. Aliás, de ordinário, somos nós que te conduzimos, né? Nós que conduzimos a massa. É importante a gente perceber a sublimidade disso e o quanto de responsabilidade que se vem sobre os nossos ombros. Porque se a espiritualidade ela é a somatória da diversidade de sentimentos, de emoções, de comportamento da raça humana, né? A espiritualidade é a raça humana desencarnada, né? E como é fácil a gente sintonizar com aquilo que não vale a pena, vide as bagunças que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, é muito gostoso a gente poder perceber que nós chegamos até aqui por estarmos sintonizados com um lado legal da vida. Não quer dizer que a gente não tenha momentos de deslize, de queda, porque somos humanos, não estamos prontos. Mas a gente está cedendo a uma influência positiva. Sim. Né? E isso para nós, eu não sei quanto a vocês, mas isso para mim, Marcos Leão, Marcão, seja o nome que vocês queiram me chamar, para mim é algo encorajador, assim, poxa, eu sou bom, cara. Não sou tão bom como eu deveria ser ainda, mas eu sou bom, porque eu tô captando esse lado, eu estou captando essa força, eu estou no meio dessas inteligências que estão aí se movendo céu e terra para fazer as coisas acontecerem dentro desse momento importante que a gente está passando. Então, o que a gente quer dizer para vocês é assim, vale a pena, né? E é algo compensador, não é para mim e para a Elaine, é para quem está inserido dentro desse contexto. Porque, como eu disse, automaticamente, para uma vivência rotineira, cotidiana, para a gente matar um leão por dia, inserido nessa egrégora, a gente vai sendo, sabe, lapidado. Eu adorei, né? O que você falou de matar um leão por dia, e eu acho que é interessante mencionar isso para as pessoas, porque ao nos verem tão próximos a Robson, envolvidos num projeto, porque vocês são especiais, que vocês têm capacidades, que vocês não têm desafios. Gente, é o contrário. Então, muito trazendo para o Terra a Terra, nós agora, principalmente dando um passo além, como sempre, tutelados pelo Robson, que é a máquina que puxa a locomotiva. A locomotiva. Mas você que está em casa pensando, mas não é para mim, eu não tenho capacidades psíquicas ou traço de paranormalidade, que esse projeto é muito grandioso, porque nós estamos falando de mudar o mundo. Eu quero dar um exemplo meu e você pode dar vários, sim. Todos nós podemos, mas, por exemplo, trazendo muito para o Terra a Terra, dentro do que é pedido a cada um, e eu vou me usar como exemplo, que eu gosto muito disso. Eu não tenho uma auxiliar de limpeza em tempo integral para limpar a minha casa. 2! Não, é porque eu não tenho como pagar. Porque piorou um tiquinho. Antes a gente não tinha, agora recentemente quase a gente não tem como pagar. Já começa aí as pessoas se conectando conosco. Para vocês que estão olhando e falando, porque vocês são os eleitos. Estão com a pele boa. Né? Então eu tenho uma pessoa que me auxilia uma vez por semana quando dá e quando tem dinheiro para pagar. O meu é quando tem um dinheiro, não é quando Mas dá. Mas uma coisa muito maluca que ocorreu comigo, então outro dia eu entrando em casa, eu falei, gente, eu não posso aguardar. Foi a semana que essa pessoa que me auxilia não pôde ir. Eu falei, eu vou faxinar a minha casa. Porque sim, pessoas, nós faxinamos, nós lavamos.
Em um determinado momento, meu telefone, meu WhatsApp, porque raramente eu atendo ligação, porque senão eu não faria outra coisa da vida. Eu atendi e era pessoa de um determinado continente, a mensagem. Eu fui, respondi, continuei minha faxina linda. Fui, varre para lá, varre para cá, estende uma roupa, toca outra mensagem, eu vou atender a outro continente. Mas o que eu quero trazer para vocês é que durante uma faxina, eu estava falando com pessoas de 3 continentes diferentes. Naquele momento me caiu um raio da questão de como a gente não pode perder a visão do mundo real. E eu quero trazer isso também para a pessoa que, às vezes, a gente falando da iniciativa paranormal, vai pensar só nas coisas de desdobramento do outro lado e tal. Independente da sua capacidade psíquica ou agora também de paranormalidade, mediunidade, chame o que for, nós não podemos nos esquecer dos desafios do dia a dia, dos compromissos e que temos que viver aqui e não podemos abdicar disso tudo para esse outro mundo que, ao ver de muitas pessoas, só tem glamour, mas é justamente o contrário. Mas também me ocorreu o quanto eu sou privilegiada. Sim. Essa coisa de manter a sanidade. Como é que eu posso estar nessa luta de boletos para pagar, casa para limpar, mas ao mesmo tempo eu não me considero pequena para não fazer parte de um projeto grandioso como você. Exatamente isso que eu disse, assim, você sintetizou melhor. Né? É isso, as pessoas nos olham, às vezes eu encontro com pessoas na rua, eu encontrei um dia com uma moça na rua, no centro de Belo Horizonte, que eu falei, vai passar mal. Porque ela foi chegando perto de mim, tremendo, como se, Marcos Leão, sabe, uma coisa assim. Aí você olhou e fez assim, Mas aí acalmei, mas é verdade, é assim, né? Porque é normal, a gente também olha determinadas pessoas com esse viés, né? Mas o gostoso dessa história, porque é gostoso, não é sofrido, tá? Ai, meu Deus! Mas é gostoso porque a gente consegue manter o pé firme no chão e olhar as estrelas. Exatamente. Não é? E sem desejar ir para as estrelas, entendendo e que lá ficar talvez só nas estrelas. Que lá seja mais fácil do que aqui, porque segundo Teresa de Calcutá está vazio, porque os caras que já entenderam que o processo de crescimento individual é mergulhando na lama, então eu vou viver solitário lá em cima e sem entender o que está acontecendo, porque realmente eu não tenho condição moral, capacidade mental para entender aquilo. Mas também não posso ficar afincado na terra apenas, me entregue a pagamento de boletos e aluguel e dinheiro para faxineira que eu não tenho que pagar. Então não tenho dinheiro para pagar a faxineira. Essa semana mesmo o Rosa me ligou, era 10h30 da noite, você está fazendo faxina no apartamento, Rosa. Meu banheiro está cheirando igual banheiro de rodoviária. Não dá mais. Né? Ah, mas e amanhã cedo? Amanhã cedo eu passei para levar você ao médico, porque era aquele dia que ele foi fazer os exames. E é assim. E aí você deita, abre uma página de um livro e lê lá, sei lá, alguma coisa do Jamar ou dos Arthur, que eu gosto muito. Né? E vamos embora, fazer o que a gente tem que fazer na erraticidade, se tiver condição e se for requisitado. Porque senão eu vou me reconfortar num bom sono, porque amanhã, 5h30 da manhã, eu tenho que estar de pé. E tem que malhar, porque a gente tem que estar malhar para ter o corpinho bonito, pegar 3 ônibus para sair de Contagem. Não, porque eu me mudei. Você mudou, né? Eu saio de Contagem, passo por Belo Horizonte para chegar em Sabalá. Adoro. Eu sei, porque não tem loja. Mas sabe por que no ônibus, primeiro é onde eu leio, ouço, aquela coisa toda. Mas o ônibus, eu gosto de verdade. O pessoal que fala, mas eu gosto. É um momento que eu tenho de olhar em que nível as pessoas estão. Porque, assim, tem pessoas incríveis dentro do ônibus, mas, gente, as pessoas, e aí eu vou dizer separadamente assim, tá? As pessoas estão insanas, as pessoas estão loucas, irritadiças, mal educadas, grossas, com algumas exceções, tá? Individualistas demais, preconceituosas demais. E o ônibus é uma oportunidade muito legal de você ver a quantas andam a nossa humanidade, né? É uma parcela pequena, mas é uma parcela expressiva. Mas, com isso tudo, o que a gente quer dizer, eu estou vendo aqui no chat, as pessoas dizendo assim, mas eu gostaria tanto de fazer parte desse grupo seleto. Minha querida, meu querido, tem grupo seleto aqui não. A seleção, inclusive, quem faz é você. Entendeu? Não se perceba incapacitado em função das coisas
normais que um ser humano tem e que você acha ser um empecilho para você adentrar essa egrégora, porque isso é uma mentira. Aliás, isso é uma crença limitante. Mas quando eu né? trouxe esse exemplo, eu quis me colocar como exemplo, para vocês terem um caso real, uma analogia assim, face to face, igual nós estamos tendo aqui, é para trazer dois elementos. Primeiro, que as pessoas perguntam, mas os guardiões são para mim? Talvez não no projeto Iniciativa Paranormal, mas os guardiões são para todos. São para aquela mãe que está em casa com o filho com dificuldade de sair, é para a pessoa que está com dificuldade financeira, que exemplo disso, nós vivemos em dificuldade financeira e principalmente de um tempo para cá. Eu não falo com dificuldade, eu falo fragilidade. Fragilidade financeira. Gostei, mais elegante. Poética, mais poética. Para você que está com um desafio na área de saúde. Então, a iniciativa Paranormalidade, ela tem um determinado preceito, mas a iniciativa dos guardiões, o colegiado de guardiões da humanidade é para todo mundo. E o outro elemento que eu quero trazer é porque nós conhecemos alguns desses paranormais que Robson mencionou. Então vamos usar só um dos exemplos, que é o da mulher, que ele falou que você sabe quem é, eu também sei. Então, que olhando nos olhos da pessoa, ela faz você ver o que ela quiser. Ele falou que ela é desse tamanhozinho, mas ele não disse também que ela tem problema locomotor, que ela não consegue andar sozinha, que ela nasceu dessa forma. E a outra que vive dentro de uma bolha. Exatamente, por questões de saúde. De saúde, vive dentro de uma bolha, gente. Ela se desdobra e vai encontrar com o pessoal, mas a vida dela é numa 24 horas por dia. Desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu, e hoje ela tem 30 e poucos anos, é dentro de uma bolha. Uma bola de vidro com oxigênio, tudo esterilizado, arrumado, organizado para ela continuar existindo. Porque nós falamos da iniciativa dos paranormais, as pessoas, você mencionou Marvel, que vai ser aquela coisa, a pessoa com uniforme brilhante, com aqueles corpos sarados, com aqueles cabelos sedosos. E na vida real, e nós estamos vendo no mundo real... Qual a cor do seu esmalte hoje? Nude, não deu para fazer. Mas a gente quer trazer esse alerta para vocês e esse chamado. É um alerta e é um chamado. Que não fique se considerando pequeno demais ou sem capacidade para abraçar qualquer uma dessas causas no núcleo em que vocês estão. Vou agora. O Israel está me cobrando ali. Do além. Sim. Então vamos para a última chamadinha do Encontro Mundial e aí eu creio que nós encerramos isso somente em lives futuras. Mas já falamos muita coisa hoje. Muita coisa. Livro novo. Um livro novo. Que nós não podemos, a língua coçando, sob título História, mas creio que breve, outubro, nós já poderemos falar. Robson de volta. Robson de volta e principalmente falando sobre esse projeto dos paranormais que eu nunca imaginei que ele fosse convite soltar. E a certeza de que todos vocês, sem exceção, estarão no Encontro Mundial 2023. Bom, então... E agora, agora eu quero compartilhar algumas das experiências incríveis que estão para acontecer no Encontro Mundial 2023. Então, se você é apaixonado por expandir sua consciência e mergulhar em conhecimentos profundos, preste atenção. Teremos um pré-evento. Imagine ser guiado por Robson Pinheiro, um dos médiuns mais renomados da atualidade, em uma oficina de experiências extrafísicas. Então, pré-evento, no dia 3 de novembro, de 14h30 às 17h30, você terá a chance de explorar, junto com Robson Pinheiro, sua sensibilidade aos fluidos energéticos e viajar além do plano físico. Uma jornada única. Ainda pré-evento, ou seja, na sexta-feira, dia 3 de novembro, das 14h30 às 17h30, Jean Valjean te convida para um workshop baseado em seu livro Crônicas de um Novo Tempo. É uma oportunidade de vislumbrar um futuro ainda não revelado e refletir sobre a era do conhecimento e da espiritualização. Prepare-se para transcender e antecipar o que está por vir. Pós-evento, então terminamos no domingo, dia 5, o evento como um todo, mas teremos pós-evento. Então, no dia 5 de novembro, das 14h30 às 17h30, a incrível Mônica de Medeiros e Margarete Áquila apresentarão o workshop Nova Terra, Nova Raça Humana, Índico,
e cristais. Descubra o propósito dos seres especiais, os índigos e cristais, e como eles estão moldando o futuro da humanidade. Você vai aprender sobre a transição para uma nova era de consciência, descobertas científicas sobre o DNA e muito mais. Se você sente que algo maior está acontecendo ao nosso redor e busca uma conexão mais profunda entre ciência e espiritualidade, este é o momento. Marque em sua agenda e não perca essas experiências transformadoras. Para mais detalhes, acesse o site oficial do Encontro Mundial, que vai aparecer aqui na tela para você, e a programação completa do evento já está disponível. Então, espero que nos vemos lá, né? Eu, eles, vocês, todo mundo. Olha, tem uma música que é assim, né? Eu, Qual? ele, vocês, todo mundo. Ah, depois eu lembro. Tá, é isso, né? Eu acho que demos o nosso recado. Olha, se vocês ficaram felizes de ver Robson assim, numa live ao vivo, nós também, porque os momentos têm sido bem desafiadores. E ele tem tirado de letra desse jeito que vocês estão vendo aí. E tem nos fortalecido, porque inspirados pela força dele, nós não podemos fazer Robson, menos do que isso. do que Robson isso. é uma fênix, é uma figura extraordinária. Inspiradora. E aí, inspiradora, enfim. Né? Eu chamo por um apelido, que eu não vou falar aqui agora, porque ele não gosta, mas eu chamo ele por esse apelido. E um dia ele me perguntou por que eu chamo, o que quer dizer isso? Eu falei, Robson, isso quer dizer, você é extraordinário, incrível, fabuloso, maravilhoso, eu te amo, eu te adoro, você é a pessoa da minha vida. Imagina eu falar isso tudo para te chamar. Senhor do meu destino. Senhor do destino. Então, como eu sintetizei isso tudo nesse apelido que eu te chamo. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos. Eu quero pessoalmente me desculpar, porque hoje eu quase não interagi com as pessoas no chat, mas devido à presença de Robson, para dar mais tempo para ele falar também, né, para vocês curtirem a presença dele, mas não pude interagir com vocês, mas deixem comentários, perguntas, impressões nos comentários dessa live, porque vou responder a todos, Marcos também. Vou? E não vai? Vai. Não sei, velho. Vai. Ultimamente. Você não participou da live? Quem participou da live? Vai. Tem um monte de coisas legais aqui que as pessoas mandaram, mas agora não dá mais tempo. Não mas dá. a gente promete. Mas a gente comenta. Comenta, semana que vem também. E continuem conosco nessas lives de setembro, que ainda serão baseadas no livro 2080. Em outubro, creio que já conseguiremos entrar no livro novo. Mas agora, as lives, as próximas duas, inclusive, serão muito mais interessantes, porque tem informações que nós estávamos passando veladamente e que agora não vai ser explicitamente. e que não precisamos mais segurar a língua, viu, Israel? Não precisamos mais segurar tanta língua. Mas é isso, pessoal. Israel fica doido lá do outro lado. Então, semana que vem, eu e Israel, as meninas ali, mas um beijo grande para vocês, foi ótimo. Espero que vocês tenham curtido o retorno de Robson, que vocês tenham surtado com todas as informações e nos vemos na próxima semana. Se possível, a gente pode se ver hoje à noite, né? Vai que a gente se encontra. Não quero ver ninguém desdobrado. Eu preciso dormir, que amanhã eu tenho... Não, mas seu corpo dorme, seu espírito vai embora. Marcão. Gente, vamos. Vocês encontram o Marcão, tá? Isso, a gente se encontra por aí essa numa noite eu dessas não estou dimensões. disponível. Lembrando que eu sempre desço igual Robson, tá? Nunca subo. Então, se você é desse celestial que quer cantar hosanas com os anjos sublimados, esquece que não vai me ver, não. Então tá. Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, moçadinha. Ai, Deus, que delícia, cara. Muito